Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu trabalho na área da psicanálise e hoje nós estamos aqui no novo quadro da TV Loas para nós falarmos um pouquinho sobre um tema que eu penso e acredito que é muito fundamental e importante, que vem nos assolando e que muitas pessoas às vezes não sabem lidar com ele, que é a ansiedade. Você tem ansiedade? Você sabe o que é a ansiedade? Quais as causas da ansiedade? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho, uma introdução do que vai ser esse quadro, e penso que é um dos quadros importantes, porque todos nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo é um tempo meio conflituoso, um tempo que às vezes nós não sabemos como lidar com esse fenômeno que nos atravessa, que é a ansiedade. Como eu disse, eu sou psicanalista, mas também atuo na área social, da assistência social aqui na Baixada, e fui professor de filosofia. Só que o que eu respiro, o que eu gosto, e é algo que está na minha pele, é a psicanálise. Vocês já ouviram falar da psicanálise? Para quem não conhece, eu vou procurar aqui falar um pouquinho sobre ela, numa linguagem um pouco mais simples. A psicanálise, ela é uma investigação do inconsciente humano. Nós somos indivíduos e nós somos indivíduos pensantes e nós somos a população de indivíduos que pensam. E nós trazemos esse inconsciente, por isso inconsciente humano. E é lá no inconsciente humano aonde nós trazemos os nossos traumas, questões que não foram resolvidas ao longo da nossa história, situações que às vezes nos amedrontam, nos pega pesado. E é aqui que eu gostaria de falar um pouquinho da ansiedade, mas através da visão da psicanálise. O que é a psicanálise? Ela sendo uma investigação do inconsciente humano, o que ela tem para dizer? Para nós que talvez estejamos sofrendo desse mal do século, que é a ansiedade. Certa vez eu conversava com uma pessoa e ela me dizia assim: Marcos, eu tenho algo dentro de mim, ela dizia, eu tenho algo dentro de mim que é tão insuportável e eu não sei nomear isso que é em mim. É como se eu estivesse dentro de um oceano, sendo afogado e não tem margem. E eu sinto algo, eu não sei se é angústia, se é medo, se é isso que dizem que é ansiedade. A sensação é de algo eminente que está para acontecer e eu não sei o que fazer. Numa linguagem mais simples, a ansiedade sempre vai ter essa conotação de uma preocupação exagerada, algo que não aconteceu, mas que pode acontecer. Então, quem é que não sofre desse mal hoje, né? A ansiedade dentro dos nossos relacionamentos humanos, a ansiedade nos lugares onde nós trabalhamos, a ansiedade nas escolas, na família, crianças. A ansiedade, ela pode pegar todos nós e às vezes de surpresa. O que fazer com esse sintoma? O que fazer com essa situação tão desagradável que muitas vezes nos paralisa? A psicanálise, ela é um olhar profundo, muito diferente da psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, embora tenho muitos amigos que são, e a gente sempre está conversando sobre esses tipos de assuntos, sobre essas dimensões mais intrapsíquicas. A psiquiatria, ela tem um outro território. Geralmente os profissionais da área da psiquiatria, eles vão medicar,
um indivíduo, um paciente. A psicologia também é um outro território, diferente da psicanálise. Geralmente as pessoas confundem muito, sabe? O que é psiquiatria? O que é psicologia? O que é psicanálise? Psicologia é psiquiatria? É psicanálise? Não. Cada um tem o seu quadrado. Cada um está no seu lugar. Eu vou falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu experimento. Eu estudei psicanálise fora do país, ainda estudo, como todas as outras profissões. A psicanálise, ela, na verdade, foi inaugurada com um camarada chamado Freud. Não sei se vocês já ouviram dizer ou falar desse velhinho, esse velhinho de charuto que a gente costuma dizer, que foi o pai da psicanálise através das suas teorias, e são várias. Gosto muito de Freud, mas gosto também de um outro camarada, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, e os que já ouviram, ok? É Lacan, é um teórico que fala também muito bacana da psicanálise. A psicanálise sendo diferente da psicologia e da psiquiatria, a escuta analítica é diferente. Então, como eu disse, eu estudo, eu já clinico mais ou menos uns 9, 10 anos, faço análise para eu poder dar conta das minhas ansiedades, porque também tem o traço da ansiedade, a gente tem as ansiedades, eu preciso fazer análise para eu poder suportar aquilo que é estranho em mim. Então, diferente da psicologia, a psicanálise é uma escuta diferenciada. Diferenciada em qual sentido? Não menosprezando aqui a escuta da psicologia, mas é um outro lugar, é uma maneira diferente de escuta. O nosso papel como analistas, geralmente as pessoas nos procuram para demandar, para falar algo que não vai bem na sua existência. Então, geralmente as pessoas se utilizam de um divã, elas sentam numa poltrona ou deitam num divã e elas vão falar. A psicanálise é a arte da escuta. Nós escutamos. Escuta o quê? Escuta palavras, escuta uma linguagem e por detrás da linguagem. O nosso trabalho é de se colocar em um lugar que a gente procura dizer assim, o lugar do não saber, do suposto não saber. O que é isso, Marcos? A gente está ali para escutar de maneira poética. Eu costumo dizer assim, eu trago os olhos nos ouvidos para escutar, talvez, aqueles indivíduos que estão sofrendo com algumas roupas apertadas, sabe? Sabe quando a gente usa uma roupa que não serve mais e aquilo traz incômodo? A gente procura escutar aquilo que a pessoa quer se despir. Eu vou fazer aqui trazer para vocês um pedaço de um poema e que para mim é muito raro, de Clarice Lispector. Vocês já ouviram falar dela? Clarice Lispector, uma ocasião eu lia um artigo e nesse artigo tinha um pedaço de um poema e para mim foi muito interessante. Ela diz assim: um dia tirei as aspas de mim, raspei as tintas que um dia me pintaram, coloquei o pincel nas minhas mãos e comecei a pintar do meu jeito a minha história. E eu inaugurei um novo jeito de ser. Essa mulher, artista, poeta, também trazia as suas questões de dentro. E era uma mulher também que tinha as suas esquisitices, tinha os seus estranhamentos e não sabia, às vezes, como lidar, e por isso ela transformava aquele vulcão de dentro em palavras. Às vezes, a ansiedade é esse algo que nós não sabemos como falar, como dizer, mas que nos incomoda.
ansiedade, segundo Freud, olha que interessante. Freud ele diz assim: a ansiedade é uma condição que afeta excessivamente o ser humano. Então, olha só, Freud, ele tem uma teoria, ele tem nos escritos dele algo a dizer para todos nós que sofremos de ansiedade. Olha só, é uma condição que afeta excessivamente o ser humano, ou seja, nós somos, vamos utilizar essa palavra aqui, atravessados, é um atravessamento e nos afeta. Freud diz que são distúrbios associados às reações do organismo diante de situações estimulantes, sendo um estado altamente desgastante. O que é isso? O que é isso? O que ele está querendo dizer isso? Por que ele diz isto? Porque a ansiedade, a gente poderia pensar em duas vertentes. Uma, que a gente pode pensar nesse território aí mais psíquico, mais psicológico, são pensamentos acelerados, pensamentos que são exageradamente preocupantes. E quando esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, elas ficam dentro de nós, e quando elas não têm uma válvula de escape, elas se manifestam no corpo. Você sente isso? Eu já senti e às vezes sinto também. Como assim se manifesta no corpo? Olha só, a ansiedade às vezes traz questões e dimensões corpóreas. Porque o indivíduo sofre na pele. Vamos continuar mais um pouquinho e ao longo dessa nossa conversa eu vou destrinchando. Mas a visão da psicanálise sobre a ansiedade, ela tem algo a dizer? Tem. Olha só, a ansiedade, segundo Freud, não é? São questões traumáticas. Desde lá, da nossa infância, ele tem até um pensamento que a gente pode pensar assim: a criança quando nasce, ela já traz o primeiro evento de angústia, o primeiro evento de ansiedade. Claro que a angústia é diferente da ansiedade. Depois eu posso explicar um pouquinho mais para vocês. Lacan, ele diz que é um afeto que nos engana. Olha só. A ansiedade é um afeto que nos engana. Ela parece e precisa ser endereçada. Então, a psicanálise, segundo Lacan, que é o pai também de teorias da psicanálise, ele fala que a ansiedade ela aparece no nosso corpo em forma sintomática. E essa ansiedade ela precisa ser endereçada. Como assim endereçada? Ela precisa ser falada. Quantos de nós hoje, dentro dessa sociedade, nós estamos vivenciando isso? Quantas pessoas que talvez já começam a se identificar: será que eu tenho isso? Será que eu passo por isso? Veja só, a ansiedade ela ficou muito mais evidente nesse tempo que não que nós já saímos da pandemia, nós não saímos ainda, mas a ansiedade ela ficou muito evidenciada nesse período da pandemia. Pessoas que tiveram que ficar, não presas, mas tiveram que ficar ali mais, dentro de casa, não podendo sair, pessoas, crianças, e isso tudo ocasionou vários tipos de sintomas de ansiedade. Vamos continuar? Como que a gente poderia explicar a ansiedade? Ela é um conjunto de doenças psíquicas, tá? Ela marca uma preocupação excessiva
Às vezes, nós temos essas preocupações com algo que ainda nem aconteceu. Já passou por isso? De ficar preocupado excessivamente por algo que ainda não aconteceu? É um cuidado que nós devemos ter, porque isso tudo pode nos levar a um sintoma patológico. Preocupações, preocupações exageradas. Elas podem levar a sintomas. E com isso a gente vai ter que dar a ver a esse sintoma através de uma escuta. Aqui é o papel do psicanalista. A ansiedade também, durante as crises que nós temos dela, as pessoas não conseguem se ater ao presente e sente grande tensão e às vezes, sem motivo aparente. Às vezes, a ansiedade ela não tem algo, ela não tem, a gente diz assim, um objeto, que é diferente, por exemplo, de um medo. Quando você sente medo, veja, eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo, de repente, de ir andar na rua, no escuro, que é perigoso. Pode acontecer alguma coisa. Então eu tenho medo. Eu tenho um objeto que me causa medo. Agora, a ansiedade, às vezes, ela não tem um objeto, ela não tem algo. Parece que não tem nome. Por isso que causa em nós uma tensão, tá? Então, a gente poderia pensar assim, quais são esses tipos de transtorno da ansiedade? O que o corpo sente? Às vezes, algumas pessoas sentem o mutismo. O que é o mutismo? A pessoa, ela silencia, ela tem momentos de recolhimento aonde ela fica ali muda. Ela não consegue expor. Ela também traz isso tudo dentro do campo mais psíquico, tá? Por exemplo, a fobia. Sabem o que é fobia? Tem pessoas que têm fobia de ficar perto das pessoas, fobia social. A ansiedade também pode causar isso, né? A fobia social. A ansiedade pode também nos conduzir para o transtorno de pânico. Você já sentiu transtorno de pânico? Tem pessoas que ficam paralisadas, medo do próprio medo, medo de sentir medo. Nesse tempo, amigos, nós precisamos identificar o que o nosso corpo fala, porque quando a boca cala, o corpo padece. O que é que você sente? Como que está você? Quais são as sensações que você vem sentindo, não é? Como identificar? Tem pessoas que têm o medo, taquicardia, tem pessoas que ficam com o coração aceleradíssimo, não consegue nem respirar, fortes palpitações. Algumas pessoas têm o aumento da temperatura corporal, sudorese, as mãos começam a ficar umedecidas, molhadas, medos, tremores, despersonalização. Sabe o que é isso? Ausente. Fora os pensamentos intrusivos que vão entrando aqui. Pensamentos variados. Já passou por isso? É uma sensação muito ruim. O que a psicanálise tem a ver com isso? O que a psicanálise pode falar sobre isso? Quantas pessoas dentro do ambiente de trabalho, lá no seu trabalho, quantas pessoas que estão passando por esse processo?
de situações psíquicas. Então a psicanálise, ela pode nos ajudar, né, diferente da psiquiatria, porque em alguns casos a ansiedade, não é, quando ela se torna uma patologia, um sintoma, ele pode gerar essa patologia. Em alguns casos, é importante que a pessoa, o indivíduo, tenha um tratamento, não é? Com medicações, né? A TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, em alguns casos, é importante entrar com uma medicação, porque a medicação ela vai nos ajudar a dar um equilíbrio no nosso humor, mas é importante também que a ansiedade ela seja falada. A ansiedade, mesmo que ela não tenha nome, é importante que ela seja, não é, ouvida por um profissional. E às vezes se faz importante a gente procurar um profissional da psicanálise. Ou, de repente, tem pessoas que não se identificam com a psicanálise, né? É, é importante que nós saibamos qual é o tipo de profissional que nós vamos procurar. Então, quer dizer, a ansiedade, ela também é um transtorno, a ansiedade, ela é um movimento que pode ter essas duas vertentes corpórea, porque quando algo não está bem dentro da minha mente, isso se transmite no corpo. Tem pessoas que sentem, não é? No corpo as suas angústias, porque a ansiedade, ela também gera essa angústia em nós. Então, nesse tempo que nós estamos vivenciando, nesse tempo que nós estamos vivendo, se faz muito importante a gente procurar um profissional da área da saúde, procurar um profissional da psicanálise, para que a gente possa entender mais um pouquinho o que acontece com a gente. A ansiedade sendo esse conflito interior que está no campo psíquico e também é sintomático, se faz importante nós compreendermos o que nós somos, né? Como que funciona a nossa saúde mental, como que está o nosso ideário mental, porque a ansiedade, como eu dizia no início, nós somos atravessados por ela, isso nos paralisa, isso faz com que nós, muitas vezes, percamos, não o tempo, mas que a nossa vida não tenha sucesso, a nossa vida não tenha direcionamento, justamente por conta dessas questões. A psicanálise ela pode ajudar no sentido de uma escuta, numa investigação do inconsciente, quais foram os traumas, quais foram as situações que ocorreram na nossa infância, na nossa adolescência. Tudo isso a psicanálise ela pode escutar, porque quando ela escuta, o escutador ele vai devolvendo ao indivíduo, nós vamos montando um quebra-cabeça. Falar é um transbordamento do nosso interior, das nossas questões psíquicas, por isso que é importante, né? Vale a pena a gente dizer aqui que nós precisamos procurar às vezes um profissional da área da psiquiatria, mas se faz valer também que a psicanálise ela tem algo a dizer, ela tem algo a mostrar, a revelar e ajudar a amenizar esse sufocamento, essas coisas que a gente não dá conta. Eu vou terminar por aqui, mas vocês fiquem de olho no nosso canal, é um quadro novo, né? A psicanálise tem algo a dizer para essas dimensões psíquicas. Acho que é um tema que todos podem ter acesso, mas fiquem ligados, tá bom? O que eu puder fazer para ajudá-los, né, aqui no nosso Espaço Loas, nesse quadro de psicanálise que a gente está desenvolvendo esse tema. Hoje nós vamos trazer outros convidados, mas é importante que vocês fiquem ligados,
E outra coisa, eu também faço os atendimentos. Aqueles que quiserem, né, entrar em contato, pode ligar no Loas, tá? Fala com a Paloma, eu estou aqui para atendê-los, né, nessa área clínica também, tá? E logo em breve nós vamos ter também grupos de psicanálise. São aulas de psicanálise. Vocês fiquem atentos, tá bom? Um abraço e um beijo para vocês. Até mais.